Nós vamos iniciar a reunião, então, fazendo uma prece de abertura. Vamos nos preparando, fechando os nossos olhos, nos ligando à espiritualidade superior, ao nosso Mestre Jesus. Que nesse momento de reflexão e de luz, nós possamos estar unidos em pensamento. Procurando aurir essa energia que vem do alto a nosso favor. Pedindo à espiritualidade amiga que faça penetrar em todo o nosso ser essa luz divina que desce a fluxo e penetra, Senhor, nesse ambiente, facilitando as nossas atividades e criando uma condição favorável para que a gente desenvolva essas aptidões espirituais. Nós estamos aqui numa escola, num aprendizado, em que cada dia trazemos conosco ensinamentos valiosos, recebemos ensinamentos valiosos, para que saibamos nos conduzir nas nossas atividades do dia a dia. Agradecemos a Jesus, o nosso Mestre, pela oportunidade de estarmos aqui. E em nome dele, iniciamos mais esta reunião. Que assim seja. Boa noite a todos. Que a paz de Jesus nos envolva. O tema de hoje é baseado em Lucas 11:35. É uma frase que diz assim, Jesus diz: vê, pois, que a luz que há em ti não sejam trevas. Jesus usa trevas e luz como metáforas, porque o que significa treva e luz para nós que queremos desenvolver as aptidões positivas? A luz é conhecimento espiritual, verdadeiro que ilumina a nossa alma. E as trevas é tudo aquilo que é contrário a isso. O egoísmo, a vaidade, o orgulho, sentimentos negativos, que muitas vezes alimentamos sem perceber o que são. Passa tanta coisa pela nossa mente que abala os nossos sentimentos, as nossas emoções, e que a gente nem percebe que isso aí, na verdade, são coisas que podem perturbar a criatura. Então, luz nada mais é do que guiar as nossas ações de maneira construtiva, elevando o nosso pensamento, produzindo bem, ajudando o próximo. Isso é luz. E trevas são atitudes egoístas, né? Que levam a ações egoístas e prejudiciais. Muitas vezes a gente age de uma maneira em que nós alteramos todo um ambiente pela nossa conduta. O nosso pensamento, muitas vezes perturbado, faz com que essas emanações de sentimentos diversos aí podem produzir mal-estar nas criaturas. E nós não percebemos isso. É queixas, lamentações que nós temos no dia a dia, quando a criatura é completamente insatisfeita com a vida, ela não se conforma com a vida que tem, ela começa a produzir energias deletérias que abalam o nosso ambiente. E aí a gente entra nessas trevas espirituais. Emmanuel, ele nos indica vigilância e prudência nos nossos sentimentos. Vigiar os nossos sentimentos é ter consciência de como nós agimos. O que nós estamos produzindo a benefício do próximo, a benefício das criaturas que nos rodeiam. Aquele, por exemplo, que em seu lar faz preces, ora, que ele respeita as criaturas, que olha todos com amor, mesmo as criaturas difíceis, ele, na verdade, ele emana vibrações positivas que ficam imantadas nas paredes. E isso produz um ambiente sadio, tranquilo, para todos nós.
E a gente precisa ter consciência disso para que a gente possa produzir isso com naturalidade, né? Através de preces, sem lamentações, sem queixas. Né? A vida que nós temos foi dada por Deus. As condições que nós vivemos aqui são as melhores para o nosso progresso espiritual. Por que queixar, então? Por que buscar esses sentimentos que nos levam às trevas, né, espirituais? A maior referência de luz que nós temos é Jesus, né? E ele diz lá no Evangelho: eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Está lá em João 8,12. Então, ele é a luz do mundo. A luz do mundo está aí para nós. O Evangelho de Jesus permanece até hoje, 2000 anos depois, esclarecendo as mentes, moldando sentimentos renovadores, criando uma condição favorável. Ora, aqueles que aderem, aqueles que alimentam o espírito com esse tipo de pensamento que Jesus nos levou, essa criatura se modifica, ela se transforma para melhor. E é isso, sim, tudo que nós desejamos. Aquele que segue Jesus, na verdade, ele desenvolve o quê? Sentimentos de amor, de compaixão, de caridade, de benevolência, de amor ao próximo, né? Respeitando as criaturas do jeito que elas são, procurando fazer o melhor de nós para que que a gente não cause perturbações para os outros. Isso é luz, né? Isso é conhecimento espiritual que reflete nas criaturas de uma maneira ou de outra. Para desenvolver esses sentimentos, o que nós precisamos? Ora, nós precisamos alimentar o espírito com leituras edificantes. Nada vem naturalmente, nós temos que buscar. São conquistas espirituais. Os nossos sentimentos que nós desenvolvemos para chegar até a pureza intelectual, a pureza moral, isso, aquilo tudo, são conquistas, não são nos dadas gratuitamente. Muitas vezes a gente vê assim, nossa, uma pessoa tão boa, nossa, ela faz tanta coisa boa, né? As ações dela se refletem nos outros de uma maneira tão positiva. Mas isso foi conquista individual, através de, muitas vezes até de várias encarnações. A gente pode mensurar, por exemplo, o conhecimento de um Chico Xavier, através de tantas reencarnações deles, para chegar nesse mundo aqui, predisposto a servir 24 horas por dia a doutrina que o Mestre nos legou. Ora, então, isso é conquista. Será que nós faríamos o mesmo agora, nesse momento? Acho que não. Nós não sabemos ainda aconselhar as pessoas, nós não sabemos penetrar na intimidade, vasculhar a intimidade da criatura e dar soluções para os problemas delas. Jesus deu. Os espíritos que apoiaram Chico Xavier na sua tarefa aqui na Terra, nos deram luz. Emmanuel, nós estamos analisando uma lição que Emmanuel trouxe. É o pensamento de um espírito superior que está nos influenciando de alguma maneira. Ele está trazendo aquilo que necessitamos para o nosso desenvolvimento. Mas nós podemos ler isso, aquilo tudo, deixar passar, não perceber nada, ou então nós podemos alimentar o espírito com esses ensinamentos e nos renovarmos intimamente, conquistarmos luz. E é isso que precisamos. Aqueles que não têm nenhum sentimento religioso, o que ele alimenta dentro de si? Muitas vezes o medo, o rancor, a mágoa, o ressentimento, o ódio, que são sentimentos que a criatura ela emana de si, em direção aos outros, que produzem um mal-estar muito grande, tanto para ela como para os outros. Se existem pessoas despreparadas junto deles, se existem pessoas despreparadas, elas entram na onda também, nós influenciamos os outros.
através do nosso pensamento, através das nossas ações, através do nosso modo de ser, né? Muitas vezes a pessoa chega para nós e fala, nossa, eu gosto de você porque você é tão calmo, né? Mas a calma não foi dada pela divindade, a calma foi conquista, né? Então, nós conquistamos isso, alimentando no íntimo aquilo que é essencial para vivermos bem. E nós precisamos. Então, Divaldo, ele traz um pensamento de Joana, que diz assim, toda vez que um pensamento negativo assolar a sua alma, modifica-o imediatamente, substitua-o por outro positivo. Então, as coisas acontecem na nossa mente, no nosso sentimento, lógico. Muitas vezes a agressividade de alguém mexe conosco e a gente, né, tem aquele sentimento de reação, a gente quer responder. Mas, ora, se passar um tipo de sentimento desse por nós, o que a gente tem que fazer? Transformar ele. Vamos orar pelas criaturas, né? Vamos orar por aquele que nos agride, por aquelas criaturas que sabem, que não sabem se conduzir adequadamente, né? Então, muitas vezes acontece, né? A gente está no trânsito, alguém fechar a gente, isso, aquilo, ou a gente fechar alguém, a pessoa ser agressiva, né? De vez a gente responder de uma maneira agressiva, vai com Deus, né? Vai com Deus. Envie uma vibração positiva para a criatura que nós vamos nos sentir bem. Porque o importante não é o que ele pensa, o importante é o que nós sentimos. Se o desequilíbrio toma conta de nós, o mal está feito para nós, não para o outro. Então a gente tem que ter esse autocontrole para que... Né? Para todos aqueles que já conquistaram valores morais, Jesus diz assim, olha, quando a gente busca os ensinamentos, alimenta o espírito com coisas boas, que a gente produz alguma coisa a benefício dos outros, a gente pratica a caridade, a gente faz o bem, ou pelo menos a gente alimenta no íntimo sentimentos de renovação que influenciam o ambiente que nós vivemos, Jesus diz assim, ó, vós sois a luz do mundo, resplandeça a vossa luz diante dos homens. O que é resplandecer a vossa luz diante dos homens? Aquele que pensa negativo, aquele que tem ideias destrutivas, aquela criatura que faz o mal, que pratica o mal, ele está resplandecendo luz? Não. Ele está resplandecendo sombras, energias deletérias que ele emana de si e que estraga todo o ambiente e as pessoas. Então, que sentimento que nós devemos vibrar para que a gente seja luz? Vós sois a luz do mundo. São sentimentos de renovação, de paz, de harmonia, de tranquilidade, de serenidade. Isso nós devemos cultivar no nosso íntimo. E muitas vezes nós precisamos de testes para isso. Emmanuel nos alerta que intelectualidade, a pessoa que é intelectual, que tem coisa, que lê muito, que coisa, é desenvolvimento da mente. E luz espiritual é crescimento interior. Diferencia o que é intelectualidade e luz interior, né? Então, essa luz que nós buscamos é aquela que nós conquistamos. Nós podemos ler muitos livros espíritas ou livros de conhecimentos diversos, mas se a gente não se modificar por dentro, nada adianta. Há tantos intelectuais que fazem obras aí destrutivas, que mexem com a mente das criaturas, que influenciam negativamente a sociedade. A gente vê, a gente sente isso. E mesmo dentro da literatura espírita, a gente tem que ter muito critério para ler, né? Porque nem tudo que a gente lê na doutrina espírita é bom, né? São pessoas que gostam de se iludir, pensando que são espíritos superiores para escrever, né? E, na verdade, eles precisam de luz própria e não conquistaram ainda. Existem pessoas que são diligentes, trabalhadoras. E existem aqueles que são entendidos, mas que nada produzem.
Então a pessoa é entendida. Ah, não, eu conheço tudo da doutrina espírita. Mas conhecer a doutrina espírita exige ações. Fora da caridade não há salvação. Ora, o que adianta a pessoa se intelectualizar, conhecer muito, ter uma vivência intelectual poderosa, mas que nada produz? Então, de nada adianta, né? Há os altruístas, aqueles que agem em benefício dos outros, e o oportunista, que busca vantagem em qualquer situação. Eu lembro um caso que aconteceu lá no nosso grupo, lá no Centro Espírita na Área Franca, que a gente fazia aquelas promoções mensais. E tinha um rapaz lá, que ele frequentava o centro. E nas reuniões que a gente ia organizar tudo, né, ele dava as ideias deles, que devia ser assim, assado, isso, aquilo, e a gente sabia como é que era que tinha que ser, mas ele ficava meio chateado por não seguirem a idade dele. Então, e muitas vezes a gente até aderia ao conceito dele da organização. Tudo bem, mas na hora de arrumar as coisas, eu não posso agora, eu tenho que ter um compromisso, isso, aquilo, tudo. Ora, então, as ideias dele, certo? Não produziam nada para ele. Mas chegava no fim da noite da pizza, quando quase tudo estava arrumado, ele aparecia. Puxa, cheguei agora, não sobrou nenhuma pizza, isso, aquilo, tudo. Eu falei, meu Deus do céu, que engraçado, né? A gente fica meio constrangido de falar, não sobrou. Então, mas há os oportunistas, essas criaturas. Há intelectuais que envenenam corações. E os que se rotulam caridosos para extrair vantagens. Não é, né? Não tem criaturas que conhecem muito, mas muitas vezes eles querem que as pessoas elogiem eles, né? Que acham eles uma pessoa instruída, uma pessoa que sabe o que faz, aquilo tudo. Por tudo isso é que nós devemos considerar a frase lá de Jesus, que está em Lucas. Vê, pois, a luz que há em ti não sejam trevas. Ora, como é que a gente pode conquistar a luz? A primeira opção para a gente, que a gente tem que buscar, é a prece. A prece é essencial para as criaturas que querem se humanizar, né? Que querem se instruir espiritualmente. Emmanuel ele tem uma prece que ele diz assim: a prece é uma luz que se acende num ambiente todo desarranjado. A prece não vai colocar as coisas no lugar, mas vai mostrar claramente para nós o que nós devemos fazer. Então a prece é para mostrar o caminho, né? Não é para arrumar as coisas. Então nós temos que ter consciência de que essa prece que nós fazemos é para que nos mostre verdadeiramente o que devemos fazer. Depois vem a meditação. Meditar é muito bom, a pessoa se retirar num ambiente tranquilo. A meditação nada mais é do que serenar a mente, respirar profundamente, né? Respirar, inspirar pelo nariz, expirar pela boca e soltar pela boca o ar, tranquilamente, serenamente. E ainda ele pode ter até né? Eu sou luz, eu persigo a luz, eu quero luz. Tudo isso ela pode pensar na sua mente. Porque o nosso pensamento, no mundo espiritual, ele gera alguma reação e os espíritos nos ajudam através disso. A prece sem sentimento de nada vale. Então, todas as nossas vibrações, elas partem para o mundo espiritual e elas são captadas
pela espiritualidade que nos cerca, pelos nossos anjos de guarda, por aqueles espíritos que nos assistem. É preciso o autoconhecimento. O autoconhecimento é analisar as nossas ações, o que passa no nosso íntimo. As nossas emoções, os nossos sentimentos, os nossos pensamentos, analisar o nosso comportamento. É aquela mensagem lá de Santo Agostinho no Evangelho, que toda noite, antes de finalizar o dia, ele estava lá refletindo sobre suas ações, revivendo aquilo que ele passou durante o dia, e se ele achasse que há alguma coisa para modificar, ele modificaria no outro dia. Então, essa análise dos sentimentos, das nossas reações, de tudo aquilo que passa no nosso íntimo, a gente tem que promover esse autoconhecimento de nós mesmos, para que a gente saiba se conduzir. Devemos praticar a gratidão. Eu fui no enterro de uma criatura semana passada, uma amiga muito querida, isso, aquilo, tudo. E eu cheguei para ela no momento, minha querida amiga, mesmo com o desenlace do seu marido, você tem que sentir gratidão. Como? Gratidão? Meu marido morreu, você quer que eu fique grato? Tem que ficar grato. São 56 anos de convivência, não é para agradecer? Daqui a pouco vocês vão estar juntos de novo. Daqui a pouco nós vamos nos encontrar do outro lado. Então, nós temos que ser gratos por esse mecanismo divino a nosso favor. A criatura não vai desaparecer. O corpo vai se decompor, mas o espírito não. O espírito tem um outro corpo espiritual, ele vai estar presente nas nossas vidas logo, logo. E muitas vezes a gente pode até os ver, Então, nós devemos procurar também ajudar o próximo, mas principalmente os mais próximos. Muitas vezes a criatura quer falar, não, eu gostaria de fazer as coisas, isso, aquilo. Eu lembro que quando eu fazia parte da diretoria aqui, veio uma senhora, ela queria ser voluntária na creche. Muito bem. Então a Terezinha falou, muito bom. Nós precisamos aqui criaturas para lavar o prato, para enxugar, para guardar, para limpar o chão. Não, mas não era isso, eu queria cuidar das crianças. Eu falei, não, as crianças são profissionais que cuidam, criaturas formadas. A gente não pode interferir, não pode, mas se você quiser lavar prato, dar assistência, é uma colaboração útil para todos nós. Mas não é bem isso que eu queria, Então, muitas vezes, ajudar o próximo não é fantasiar, não. Ajudar o próximo é arregaçar as mangas e colocar a favor do próximo aquilo que nós conquistamos. A conquista da luz interior se dá somente através de elevarmos o pensamento. É preciso testar no nosso dia a dia se estamos aptos para essa conquista exterior. Como é que a gente pode testar as coisas, hein? Como é que a gente pode testar a paciência? Meu Deus, dá-me paciência, isso, aquilo, tudo. Ele nos ajuda. Ele manda pessoas difíceis para a gente desenvolver a paciência. Então, as pessoas difíceis ao nosso lado, elas não vêm por acaso. Elas vêm para a gente desenvolver aptidões positivas e a paciência, Como é que nós podemos conquistar o perdão? Senhor, eu gostaria de desenvolver o perdão em mim. Aí nós encontramos pelo caminho, quando nós pedimos, pessoas que nos agridem, pessoas que nos maltratam, que nos desprezam. Aí é a oportunidade de desenvolver o perdão, auxiliando, amparando sempre. E se pedirmos a paz, quando pedimos a paz para Jesus, para a espiritualidade, muitas vezes ele nos oferece ambientes conturbados para testar se já conquistamos paz. Aí vem brigas, isso, aquilo, tudo, mas na maioria das vezes,
quando nós não nos envolvemos e temos consciência daquilo, nós permanecemos tranquilos, serenos, em paz. Mesmo com o ambiente conturbado, é conquista íntima. Então, de nada adianta a gente se envolver com coisas ruins, isso, aquilo tudo. Se a gente pede felicidade, muitas vezes ambientes de tristeza, uma tristeza nos abate, a frustração, uma angústia, isso, aquilo tudo, para que a gente possa pensar sobre isso. A felicidade é conquista íntima também. De nada nos adianta. E a irmã Cilufo, ela traz uma frase que é: toda conquista da felicidade se dá através de procedimentos úteis. A conquista da felicidade é através das nossas ações. Então, devemos buscar. O que é luz espiritual? Luz espiritual é a força vital que ilumina a alma. Essa força vital nós devemos desenvolver através de esforço próprio. Quando a gente lê, a gente tem que penetrar na intimidade do autor. Saber o que ele pensa, qual é a reação que nós vamos ter em relação ao que nós lemos, Isso mexe com o nosso pensamento e faz com que a gente reflita sobre as nossas ações. Ler, passar os olhos, de nada adianta. O que a gente lê? 10, 20, 30, já li 30 livros espíritas esse ano, mas passou os olhos, não captou nenhum sentimento, não desenvolveu nada que fosse útil a benefício do próximo, não desenvolveu nada que o fizesse agir de uma forma diferente, as suas reações continuam as mesmas, o que adianta? Então, nós temos que ler para aprender e apreender, certo? Porque isso nós precisamos. E a luz enganosa? Qual que é a luz enganosa? São as falsas aparências de verdade e sabedoria. Muitas vezes eu me peguei dando conselhos para uma pessoa de coisas que eu fiz errado. A gente comete deslizes de vez em quando, isso, aquilo tudo, uma reação negativa, um sentimento de rancor, de mágoa, de ressentimento, isso, aquilo tudo, mas de repente vem uma pessoa e está com a mesma situação que eu estava. E aí eu aconselhei, Ora, por que eu não assimilei esse conhecimento para mim? Aconselhar os outros é muito fácil, é simples de tudo. Nem tudo que brilha é ouro. Muitas vezes somos atraídos por coisas que parecem boas e verdadeiras, mas que na realidade nos afastam do caminho do bem e da evolução espiritual. Cuidado com os espíritos obsessores. Espíritos obsessores estão em toda parte, até nos centros espíritas, Será que nós não trazemos espíritos obsessores conosco? Trazemos. E muitas vezes somos iludidos por eles. Quantos aí que se acham médios, produtivos, aquilo tudo, e que na verdade não são. Eles pensam que são, mas não são, certo? Então, eles agem. Muitas vezes a gente, quando pega uma psicografia de uma criatura ainda não preparada, a gente vê que os termos que a criatura usa, certo? Não são adequados. Ela não sabe o que está fazendo. E muitas vezes é uma criatura obsidiada. São espíritos que influenciam para que ela dê uma mensagem negativa, E ela se vangloria daquilo que ela escreveu. Eu sou um médium psicógrafo. Que beleza, Mas o que adianta ser médium psicógrafo? Tem que ser médium consciente. Não importa a natureza da mediunidade. Eu sempre gosto, como não passam o tema assim, de ler a mensagem que Emmanuel pôs lá, para encerrar. Para não ser, porque eu não gosto de fugir do tema. Nós estamos falando de luz e de trevas. Então,
Eu desenvolvi todo esse conhecimento através, né, de estudo, isso aqui, tudo para falar sobre luz e trevas. Eu não gosto de ilações, de ficar viajando, isso, aquilo, tudo. Então eu gosto de ler para ver se eu consegui fazer aquilo que eu queria, né? Falar sobre o tema. Então vamos lá. Vê, pois que a luz que há em ti não sejam trevas. A ciência e a sabedoria, inteligência e conhecimento, intelectualidade e luz espiritual. Geralmente, todo homem de raciocínio fácil é interpretado à conta de mais sábio. No entanto, há que distinguir. Olha só. O homem que não possui ainda qualidades para registrar a verdadeira luz, daí a necessidade de prudência e vigilância. Em todos os lugares há industriosos e entendidos, conhecedores e psicólogos. Muitas vezes, porém, não passam de oportunistas prontos para o golpe de interesse inferior. Quando escrevem livros abomináveis, quantos escrevem livros abomináveis, espalhando veneno aos corações? Quantos se aproveitam do rótulo da própria caridade, visando extrair vantagens e a ambição? Não bastam o engenho e a habilidade. Não satisfaz a simples visão psicológica. É preciso luz divina. Há homens que num instante aprendem toda a extensão de um campo, conhecem-lhe a terra, identificam-lhe o valor. Há, todavia, poucos homens que se apercebem de tudo isso e se dispõem a suar por ele, amando-o antes de explorá-lo, dando-lhe compreensão antes da exigência. Nem sempre a luz reside onde a opinião comum pretende observá-la. Sagacidade não chega a ser elevação. E o poder expressivo apenas é respeitável e sagrado quando se torna ação construtiva com a luz divina. Raciocina, pois, sobre a própria vida. Vê com clareza se a pretensa claridade que há em ti não é sombra de cegueira espiritual. Muito bem. Se vocês, ou todos nós aqui, não aprendemos ainda o que é luz e trevas, e que estamos muito longe disso ainda, pelo menos das trevas a gente tem uma similaridade comum, né? Mas a luz, verdadeira luz, ainda nos achamos distante, pelo menos eu. Então, a gente tem que buscar os esclarecimentos necessários. Nesse ambiente, é um ambiente de luz. Nós estamos buscando luz, conhecimento superior, que alimenta o espírito com ideias de renovação e de paz. A gente sai daqui, sai renovado, né? O que é o passe, senão luz que emana das mãos do passista a nosso benefício? Energias purificadas que vêm a nosso favor. Então nós recebemos isso, acolhemos e nos sentimos bem. Então nós somos gratos a Deus e a Jesus, que é a luz do mundo. E nós devemos buscar essa luz superior a nosso favor. Tudo bem? Muito obrigado e vamos à prece. Vamos então buscar Jesus, nosso Mestre. A luz que emana dele desce a fluxo em nossa direção. O que nos resta é sempre ter aquele sentido de captarmos essa luz a nosso favor. A luz do conhecimento que ele nos legou há 2000 anos atrás.
A luz que exige de nós renúncia pelas coisas do mundo, desse mundo exterior que muitas vezes nos fascina e conturba o nosso pensamento. A luz que nos dá a garantia de que temos o conhecimento de que somos espíritos imortais, que as nossas conquistas irão se refletir do lado de lá, através dos amigos que nos reencontraremos, através das criaturas que nos afeiçoamos. Vamos pedir a Ele que sempre nos auxilie de uma maneira ou de outra. E se algo diferente daquilo que gostaríamos acontece conosco, é porque Ele traz em si um ensinamento valoroso para todos nós. Problemas, dificuldades, animosidades, coisas que muitas vezes nos ferem nesse mundo, na verdade são alertas para o nosso despertar. Por isso nós devemos agradecer a Jesus, o nosso Mestre Maior, pelo legado que Ele nos deixou. Buscando a cada dia assimilar esse conhecimento, mas com a finalidade de mudança, de transformação moral, que é isso que a doutrina nos oferece. Agradecemos a Ti, Senhor, aos espíritos amigos que nos sustentaram nesta noite, a todos aqueles que participaram dessa reunião, encarnados e desencarnados, que a luz de Jesus nos envolva a todos, que assim seja.